Great to have you here. Today is Sunday, September 25th, and very happy to have a special guest who will be giving us a illuminating lecture around the teaching of how to teach Spiritism in its simplest form. Our guest is Luis Hu Rivas. He lives in Brazil, and he is one of the leaders in terms of creating material for children and for us adults, why not? So Sandra will be introducing him in more detail, but I would like to invite Márcio to come for the reading and the opening prayer for today, since today is his birthday. So of course, everything in English. Okay. The lecture is going to be in Portuguese. We'll have simultaneous translation for those here in the TSS. Unfortunately, those who are listening to us online, we apologize, but the translation technology doesn't allow us yet to transmit two languages at once. I hope you enjoy it, and we'll see if we can put a transcript of the lecture later on online. Thank you. Act calmly under all circumstances. There are many people who are living in the climate of desperation and exhausting rush. They run over others and let them run over them in a ceaseless hallucination. They do not enjoy the fruit of their achievements, nor do they enjoy what they have already accumulated. Serenity is the sister of blessedness, since it provides the pleasure that blesses and gives satisfaction. Harmonize yourself, driving the car of your hours with calm and living with the serene gladness of being on the earth. Thus, you will be able to advance towards God, our final goal. Let's all close our eyes. Let's elevate our thoughts to our Master Jesus, to God our Creator, to all those good brothers and sisters that assist us every day, that help us to go through this incarnation. Enlighten our thoughts, suggesting for us to do the good, to be calm, to drive ourselves towards God. Let's thank the bless of being life, the bless of being on earth, so we can progress and be a better person every day. Let's send our thoughts to all those brothers and sisters that couldn't be here today, that somehow, through a book, through a music, through a friend, they can feel, they can learn everything that we're gonna get today. So be it. Alright, so Sandra. Bom dia. Bom dia. É tão difícil falar em português que a gente fica até... É uma mistura de excitement com, ao mesmo tempo, esquisito. Mas, enfim, é muito bom ter todos vocês aqui com a gente hoje. Hoje é um dia muito mais do que especial. O Luiz é uma pessoa muito querida do nosso coração e a nossa alegria de tê-lo aqui pela primeira vez no Canadá fala os nossos sorrisos e é muito, muito grande. Obrigada, Luiz. Luiz é uma pessoa em que a gente acredita que veio para esse mundo para fazer o que ele está fazendo agora. Então, especialmente
não só dentro do Brasil, especialmente no momento que o Espiritismo passa, porque são essas crianças que a gente vê aqui hoje e outras que ainda virão, que fazem com que o Espiritismo cresça, principalmente nos países fora do Brasil, de uma maneira doce, de uma maneira suave, de uma maneira alegre, de uma maneira natural. E é isso que o Luiz traz para a gente. O Luiz trabalha junto com o Maurício de Souza, ele é a pessoa que escreveu esses livros, então ele traz dessa maneira divertida o Evangelho para as crianças, no coração das crianças. Mais crianças chegando. Ele está na última semana com muita alegria, ele está agora trabalhando junto com a Warner Bros. Então tem o Scooby-Doo que está vindo, então o Scooby-Doo também, e junto com as irmãs Fox em Hydesville, é uma história fascinante, é uma história muito legal, que é o início, inclusive, um dos primórdios do Espiritismo. Então eu vou ler um pouquinho sobre o Luiz. Ele nasceu muito jovem, em 1975, em Arequipa, no Peru. Hoje ele mora no Brasil, é designer, graphic designer, e dedica-se há muitos anos ao estudo e divulgação do Espiritismo. Idealizou e coordenou a TV TV Espírita, que hoje é a TV FEB, da qual nós estamos falando aqui hoje ao vivo, para o Brasil e para o resto do mundo. Escreveu vários livros didáticos infantis, como Doutrina Espírita para Principiantes, Allan Kardec para Todos, a coleção Espiritismo Fácil, Nosso Lar, o livrinho divertido, Crianças, Médiuns e outros disponíveis no site dele, que é www.luizhu.com. O Luiz também tem outros trabalhos que estão vindo, enfim, ele não para de nos surpreender com excelentes trabalhos, e é um trabalho que a gente acredita que é muito importante para o futuro do Espiritismo. Sem longas demoras, nós gostaríamos de dar uma salva de palmas para o Luiz pela vinda dele aqui ao Canadá. Luiz. Toda sua. Uma hora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora melhor. Meus amigos, é com muita alegria que estou nessa casa espírita, em companhia de todos vocês, para poder falar um pouquinho sobre doutrina espírita e hoje especificamente do Evangelho. O dia de ontem eu comentei, eu volto a repetir hoje novamente, que mesmo morando há 18 anos no Brasil, eu ainda continuo com este sotaque, que eu acho que vou levar para outras vidas. O meu filho me fala assim: meu pai, você está tanto tempo no Brasil e ainda não fala português bem? E eu falo: pior que eu estou esquecendo espanhol. Aí que eu vou ficar mudo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho Fácil. Por uma situação da nossa jornada, durante 10 a 12 anos estive na Federação Espírita Brasileira e no Conselho Espírita Internacional. E a gente conheceu o trabalho do movimento espírita das 3 Américas, né? E é interessante porque de todos os países que a gente visitou, é o trabalho dos espíritas da Guatemala o que mais nos chama a atenção. Vocês conhecem ou já ouviram falar da Guatemala, certo? Quantos habitantes tem Toronto? 2.600.000. Ok. Oh, pronto. Ok, 2.616.001 que eu cheguei. Então pronto. Dos encarnados, né? Na cidade da Guatemala tem 5 milhões de habitantes. Não é tão pequeno assim. Mas na capital apenas tem 4 grupos espíritas e no interior tem uns 50, 60 grupos.
Então, como é que funciona lá? É um pouco diferente. Cada 3 meses, eles alugam um ônibus, eles juntam medicamentos, comida, roupa e tal, e aí fazem uma viagem até o interior para encontrar-se com os espíritas lá do que eles chamam do altiplano guatemalteco. Então, como é que é? A gente subiu, e quero que vocês me acompanhem nessa viagem mental, que a gente subiu no ônibus, tá? E começou a pegar aquela estrada. São 6 horas subindo pela montanha. Mas não são aquelas estradas daqui do Canadá, que eu já vi que são aquelas estradas um pouquinho mais diferentes. E não é aqui que é tudo planinho, não. Você vê os precipícios, aquela coisa, né? Você está andando nas estradas e vai subindo pela montanha, vai subindo. Você olha aí e olha para lá e tal. Quando chega um momento que a estrada terminou em si, não tem mais para onde subir, nós descemos e fomos subir numa vans, não é isso? São menores porque era tipo terra batida, já não era mais asfalto. Então, mais 6 horas subindo. Sobe a montanha, sobe. E aí chega um momento quando finalmente, meus amigos, nós estávamos na ponta da montanha, a 4.000 metros de altura. 4.000 metros na ponta da montanha. E aí eu falei assim, meu Deus, quando a gente desceu, lá da ponta da montanha você consegue olhar assim, longe, né? Você vê uma aldeia lá numa montanha, você olhava lá outro lado, outra aldeia. Eu falei, caramba, né? E eles me contaram assim, que estávamos a 4.000 metros de altura. Quando a gente sai, na nossa frente, tinha um centro espírita. E eu disse, caramba, esse deve ser o centro espírita mais alto do mundo. Aqui os espíritos não descem, já está no nível. E a gente entrou, e para surpresa nossa, era tipo um galpão. Tinha mais de 1.000 pessoas lá, mais de 1.000 espíritas lá dentro. Eu falei, ué, como essas pessoas chegaram? Porque do lado de fora não tinha um carro. Só o ônibus, né, que nos trouxe, os 20, 30 pessoas. Mas eram 1.000 pessoas dentro. E eu falei, como chegaram aqui? E eles me contaram. Eles vieram a pé. Eu falei, a pé? Mas como que vieram a pé? Se não tem lugar de onde vieram. 3 dias caminhando para vir e 3 dias para voltar. 6 dias para assistir às palestras espíritas. Eu falei, caramba! Puxa, porque eu falava no meu país, que é o Peru, eu fazia essa palestra e falava, tá vendo? Espíritas da Guatemala, 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Já vocês falam assim, e hoje é dia do centro, né? Aí olha no relógio, olha no céu, vê uma nuvem, vai chover, não vou. Ainda bem que isso não acontece por aqui. Aqui é o contrário. Você vê o sol, você fala, não vou. Então, aí eu perguntei, e como que fizeram? Então, e vocês sabem, eu falei, onde dorme esse pessoal, né? Vocês já viram os documentários que a pessoa tem uns mantos nos Andes? Tinha uma senhora que tinha um papelão dobrado e andava, mas a senhora deve ter uns 90 anos, talvez, e ela andava com um papelão para todo lado. Eu perguntei, por que tem esse papelão? Porque quando ela for voltar, ela estica o papelão, quando cai o sol, né, ela dorme no papelão, aí sai o sol, volta, acorda e continua indo com o papelão. Era como se fosse o colchão, né? E essa trajetória fazia toda essa comunidade. Mas ainda não foi isto que mais me chamou a atenção. Quando nós entramos lá na instituição, né, eu observei que o dirigente, o presidente do centro espírita, ele não tinha sapatos. Ele tinha 2 sandálias, mas velhinha essa sandália. Essa sandália direita estava assim toda acabada. A sandália esquerda era o perispírito da sandália. De tão velhinha que estava, né? Coitado. E aí ele pegou o livro dos espíritos deste jeito. Aí ele pegou uma folha, aí pegou outra folha,
E eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Porque parecia, eu falei, será que é um ritual? Porque pegava assim a folhinha, né? Virava, pegava a folhinha assim. Aí eles falaram que não. Ele fazia assim porque esse era o único livro dos espíritos que existia na região desde o ano 1950. E se saía uma folha, aí já era, perdiam o conteúdo. E quando eles liam, passavam um mês para outro grupo, que passava para outro grupo, que passava para outro grupo, até voltar. Eles faziam esse rodízio com o livro. E vejam como é diferente a evangelização lá. Porque eles juntavam muitas crianças, mas muita criança. Né? E cada criancinha decorava 5 perguntas do livro dos espíritos. Era uma forma meio oral, né, de aprender. A gente viu uma criancinha subiu, falou assim, 1, que é Deus, 2, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, 2, e aí vão decorando as criancinhas. Mas ainda, não foi isto o que mais me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção foi o seguinte, o companheiro, dirigente do centro, ele disse assim, meus amigos, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Eu falei assim, caramba, hoje, o dia mais feliz das nossas vidas. Aqui o nosso irmão, um companheiro subiu, né, no palco, aqui o nosso irmão, ele nos está fazendo uma doação. O nosso centro vai ter pela primeira vez uma biblioteca espírita. Nosso irmão nos está doando 3 evangelhos segundo o Espiritismo. 3 Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele começou a sair umas lágrimas dos olhos, levantou, deu um abraço, as 1000 pessoas se levantaram em pé, batendo palmas, por 3 evangelhos segundo o Espiritismo. Aí eu disse assim, meu Deus, como é que no Brasil ou outros países somos tão ricos e não sabemos? Mas esse é o evangelho difícil. A gente vai falar do evangelho fácil. Minha experiência é um pouquinho diferente de muitos companheiros do Brasil, de outros lugares, porque eu conheci o espiritismo no meu país, o Peru, quando não tinha centro espírita. Então foi direto na obra de Allan Kardec, e até um companheiro me facilitou um livro, e eu olhava, e assim, tinha aquela paixão, sabe, amor à primeira vista. Imaginava Kardec tipo Sherlock Holmes, sabe, investigador, assim, o cara é fantástico, pesquisa, e, enfim. Quando chegou nas minhas mãos uma revista espanhola, não era espírita a revista, uma revista normal, assim, onde tinha assim, entrevista a um médium espírita brasileiro. Aí eu disse, que legal! Tem espíritas em outros países, né? Falei, tem outros doidos também por aí. Mas que coisa! E aí tinha assim, entrevista ao médium Divaldo Franco. Eu nunca tinha ouvido falar, era a primeira vez que eu via a foto do Divaldo, não conhecia. Caramba, tem um médium com o nome Divaldo Franco. E a repórter faz a seguinte pergunta. Senhor Divaldo Franco, diga-nos, o que é ser espírita? E eu estava começando a estudar a doutrina espírita, e eu também queria saber o que é ser espírita, né? E Divaldo responde. Vocês querem saber? Sim. Suspense. Estou segurando o Ibope. É para acordar, Vamos lá. O que é ser espírita? Divaldo diz. Ser espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro. Espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro. Porque a ciência já viajou a outros planetas, já fomos pelo espaço, já deciframos o átomo, moléculas, microcosmos, mas não dá a resposta básica da humanidade. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Qual é o objetivo da tua vida? Para que tudo isto? Não responde. E este é o tesouro que os espíritos superiores trazem. Somos seres imortais, rumo à angelitude, à plenitude. Olha que legal. Destinos a ser feliz. Então, esse é o tesouro. E eu falava para minha mãe, mãe, eu tenho um tesouro. Minha mãe falou, cadê o tesouro?
Não, mas é tesouro interior. Minha mãe, isso não serve. Eu falei, não, serve sim. Falava assim. Hoje minha mãe é espírita, mas serviu. Bom, aí eu fui morar no Brasil. Passaram seus tempos. Meus filhos moram na Bahia, eu moro em Brasília. E aí eles passam as férias comigo. E a gente, no período de férias que a gente fazia um intensivão, né, de espiritismo. Todo dia 1 hora de espiritismo. Todo dia. Toma espiritismo, toma espiritismo, toma espiritismo. E o menino tá um pouco doido aí, mas todo dia, 1 hora de espiritismo. Porque se meu tesouro, que eu achei legal, eu quero compartilhar o tesouro. Né? E então, consequência dessas, vamos chamar assim, aulas, né? Transformamos em infográficos e a gente vai mostrar aqui. Começou com Espiritismo Fácil, Reencarnação e agora Evangelho Fácil. Tudo bem? Antes de começar, o método que adotamos foi que eu lembrei muito na faculdade. Eu tinha um companheiro que andava comigo para todo lado quando a gente começou a estudar a doutrina espírita. Para todo lado ele me acompanhava. Mas ele não lia. Ele era espírita de ouvido. Ele não lia. E um dia eu falei assim, olha, eu vou te dar um presente. Tcharam! Aí deu um livro. Não vou falar o nome. Mas o livro era assim de grosso. Quando ele pegou, falou assim, o quê? É assim de grosso, é? É, tem que ler, mano. Mas, rapaz, peraí. Ele pegou e falou, ih, que foi? As letras são pequenininhas. Mas eu fui ler, ai, que foi? Não tem uma foto. Não tem uma foto, não tem um desenho. Pois ele queria quadrinho, né? Aí eu falei, não. Mas aí eu percebi que existe um público grande que prefere texto curto, né? Prefere letras maiores e cheio de fotos. Então, pensando nesse público, foi que a gente montou a série do Espiritismo Fácil. Começa com essa ilustração. São os 3 por enquanto. Aqui temos os princípios espíritas. Apenas para ter uma noção assim rápida, em uma única ilustração, nós temos os 15 princípios espíritas. Todo o espiritismo está aqui. Do lado direito, temos os princípios da imortalidade da alma. E do lado esquerdo, os princípios de Deus. E todos têm como base o Evangelho de Jesus. Esses textos pequenininhos que estão vendo aqui são os que Emmanuel passou ao Chico Xavier. E o nosso trabalho apenas foi na ilustração, na diagramação. Então vejam, a base é o Evangelho de Jesus. Aí eu falava com meus filhos, eu disse assim, meu filho, vocês estão anos na evangelização. Estamos. Vou fazer uma pergunta básica. Eu desafio a vocês também a fazerem com seus filhos, embora que são muito pequenininhos, mas quando estiverem maiores, essa pergunta. Anos na evangelização. Pergunta básica. O que é Evangelho? Não é? Anos na evangelização, pelo menos tem que saber a pergunta 1. O que é Evangelho? Aí meu filho mais velho me diz, meu pai, Evangelho é a boa nova. Tudo bem, a boa nova, mas e o que é a boa nova? O que falou Jesus? Muito bem, e o que falou Jesus? Jesus falava do amor. E o que falava do amor? É o que está escrito aqui no Evangelho. Aí ele me deu uma voltinha, né? Eu falei, não é, você não está sabendo, vamos lá. Então, a ideia, em 1 hora aqui, agora é meia hora, tentar dar uma pinceladinha, vamos lá. Fonte, A Caminho da Luz, Espírito Emmanuel, o médium Francisco Cândido Xavier. Emmanuel conta no primeiro capítulo da Caminho da Luz que existia uma comunidade de espíritos puros. Vocês estão vendo aqui? Esse é o Sol. Aqui os planetas. Sim? Essas estrelinhas são as equipes de espíritos puros. Essas estrelinhas. Sim? Então, o que Emmanuel disse? Quando o nosso astro Sol ainda estava em formação, houve uma comunidade de espíritos puros de um nível arcanjos sumamente elevados
que reuniu-se pela primeira vez em torno do Sol para, da sua nebulosa, designar a construção dos planetas. E um desses espíritos puros era Jesus. Quer dizer que o planeta que estamos pisando agora, segundo Emmanuel, antes de existir este planeta, já existia Jesus, e não só existia, né? Existia com a capacidade de formar planetas. Emmanuel continua, uma vez os planetas se solidificaram, a vida chegou nos planetas, em todos eles, há uma segunda reunião dos espíritos puros, para eles planejar a vinda do seu espírito construtor à Terra. E isto só vai acontecer quando exista um número de humanos, mínimo número de humanos, com a mínima condição mental e emocional, de poder entender que existe um mundo maior. Este é um mundo maior, ao qual todos devem colocar os seus esforços para chegar. Esse mundo maior, o reino maior, é o que Jesus chama do reino dos céus. E o Evangelho seria o idioma dos espíritos puros. Tudo bem? Posso continuar? Vamos lá. Emmanuel diz o seguinte: a Terra chega na maioridade terrestre. Aqui no Canadá, é com quantos anos maior de idade? 18? Que acho que nos Estados Unidos é 21, não é isso? Varia um pouquinho. Bom, Depende para o quê? depende para o quê. Muito bem. Então, a Terra vai ter seus 18 ou 21 anos de vida cósmica. Deixa de ser criança, adolescente, para ser um adulto jovem. Esse é um momento clave, quando já a humanidade tem condições de captar esse pensamento da equipe do Cristo. Emmanuel diz o seguinte: eu posso me aproximar aqui? Posso? Posso me aproximar? Melhor não. Ah, você vira a câmera. Ok, pera. Só que o som está por aqui, né? Tudo bem? Ele pega? Pega. Vou falar por aqui. Pronto. O que diz Emmanuel? Olha que legal. Ele coloca... Este é o ano zero. Estão vendo aqui? O ano zero. Este é o século 6 a.C., século 6 depois de Cristo. É um período de 1200 anos. Esse é o período em que as forças da luz vão implantar o Evangelho no planeta. Porque depois a Terra entra em um segundo período, o período das trevas ou da besta do Apocalipse. Eu vou voltar aqui então. Rapidinho. É porque eu fazia uma palestra em São Paulo, e aí eu falei, a Terra teve período das bestas do Apocalipse e das trevas. Aí uma moça fala assim, aí eu falei, não, já passou, tá, gente? Já passou. Aí a moça, pronto. Então, já acabou esse período, tá? 1870, nós estamos em outro período, que é da transição do planeta. Mas vamos lá. Aqui nós estamos num momento fantástico. A força da luz vai vir implantar. 6 séculos antes, começam Jesus enviados divinos para chegar ao planeta e limpar o ambiente psíquico da Terra. E vamos lá. Está dando para ver aqui a Europa? Aqui a Ásia, né? Então, a equipe de espíritos puros envia para o Ocidente, segundo Emmanuel, o espírito mais luminoso que já pisou o planeta depois de Jesus. Sócrates. Junto com ele, Platão, Aristóteles e outros. Do lado de Oriente, isso que me chama a atenção, Emmanuel cita 3. Do mesmo nível que Sócrates. Lao Tse, Confúcio e Buda. Aí eu falava para meus filhos, meu filho, vocês já ouviram falar do Buda? Ah, meu pai, é aquele deus gordinho, né? Que você faz um carinho na barriga e dá sorte. Aqui também tem isso? Não. Tem? Rapaz, quem foi que inventou isso? Nossa, as coisas, né? Mas tudo bem, já ouviram falar do Buda? Ok. Confúcio. Ah, meu filho, é que criou confusão? Eu falei, não é bem assim, mas já ouviu falar, pelo menos. E Lao Tse. Ah, meu pai, você nunca ouviu falar. E eu,
confesso que também não tinha muito ouvido falar de Lao Tse. Aí fui pesquisar. O detalhe interessante é que Manuel cita que Confúcio quanto Sócrates são quase do mesmo nível de luminosidade. Mas o detalhe é que Lao Tse foi mestre de Confúcio. Eu falei assim, nossa. Porque, meus amigos, aqui temos o taoísmo, confucionismo, budismo, doutrinas socrático-platônicas. Todas são da mesma fonte. São as prévias do evangelho no planeta. E a gente pensando que são doutrinas contrárias aqui na Terra. Né? E não. É o mesmo, apenas falado em idiomas ou lugares diferentes. Mas tem uma coisa que me chamou a minha atenção do Lao Tse. É lógico que não vou falar todas as frases, mas tem uma sentença que eu queria compartilhar com vocês para que vocês vejam o nível filosófico do Lao Tse. Tudo bem? Lao Tse disse: as palavras sinceras não são agradáveis. E as agradáveis não são sinceras. Eu vou repetir. Tá? As palavras sinceras não são agradáveis. E as agradáveis não são sinceras. Aí eu me lembro quando as moças postam uma foto no Facebook e as amigas colocam: linda, arrasou, não sei o que e tal. Aí vocês lembram do Lao Tse, tá? Ok. Vocês fazem isso, né? Vamos lá. O Cristo. Esse é o momento mais fantástico da história do planeta. Gente, foi há 2000 anos. Jesus esteve aqui. O construtor do planeta esteve aqui. Olha que fantástico. Né? E Emmanuel cita muitas coisas, mas eu vou destacar apenas esta e essas duas. Ele disse que com a manjedoura, Jesus já começa a passar seu grande primeiro ensinamento. Com a manjedoura, Jesus nos ensina a mãe das virtudes. E eu pergunto, vocês sabem qual é a mãe das virtudes? Humildade. Todas as virtudes têm uma mãe. A humildade. Logo, este é o momento mágico. O dia que Jesus nos traz seu código para todos nós sermos anjos. Vamos lá? Este é o dia, este é o momento. Todo o projeto divino se formou, os planetas se solidificaram, os planetas vieram à vida, chegaram os dinossauros, se foram dinossauros, surgiram os primeiros sapiens, nos erguemos, caminhamos, andamos, primeiramente, tivemos capacidade mental. Jesus vem tudo para trazer aqui o seu código para sermos o passo à frente, sermos anjos. Como a proposta é fácil, a gente trouxe aqui já bem em virtudes. Vamos lá. A primeira, humildade, perdão, bondade, justiça, caridade, pureza, paz, resignação, fé e alegria. Que ao final o evangelho é alegria, é boa nova, boa notícia. E o detalhe, olha o detalhe, começa com a humildade o processo de todas as outras. E aqui nós temos o triângulo da lei do amor: amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo, né? Todos já conhecem isso e tal, a gente já conhece que é demais. Mas permita contar uma experiência própria, de uma experiência mediúnica. A gente tem um amigo espiritual que ele de tempo em tempo conversa e ele me conta que no mundo espiritual existem as chamadas escolas do além, onde os espíritos estão tomando aulas, assim que nem a gente toma aula, só que os espíritos tomam escolas no além. E ele me conta assim: Luiz, você sabe que o que a gente está vendo sobre este item aqui, e eu que gosto de fofoca, gosto de informações novas, eu falo, me conta, o que está vendo aqui? Porque aqui está muito batido, né, gente? Amor a Deus, próximo, assim, já todo mundo sabe isso, não tem muito o que aprender. Não, mas peraí, vou te contar o que a gente aprende aqui. E ele me diz assim, posso contar, né? Ok. Luiz, por incrível que pareça, na tua evolução espiritual, na nossa, sim, nossa, um dia chegará na tua evolução, ou amanhã, que você será um espírito puro. Até aí tudo bem?
Tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo bom? Desencarnados, tudo bem? Todo mundo um dia será um espírito puro. Né? Vai demorar um pouquinho, mas um dia chega lá. Tá? Eu falei, tudo bem. Espera aí. Vem mais. O amanhã do amanhã. E um dia chegará na tua evolução espiritual. O amanhã do amanhã. Em que você será um espírito puro, no mesmo nível que esteve Jesus e aquela comunidade de espíritos puros na formação dos planetas, das estrelas. Aí eu falei assim, meu Deus! Vocês já pensaram? Porque tem uma coisa interessante, que a gente assimila mais ou menos o conceito de sobrevivência da vida depois do corpo. Assim, morreu o corpo, a gente continua vivo. Outro conceito é a imortalidade da alma. A gente é eterno. A gente para sempre. Isso é uma coisa que eu ainda não cai, sabe? Não tem game over, sabe? É para frente. É infinito. É assim, não tem fim. Fico pensando, gente, a gente para sempre, não acaba. Não entra. Mas, então, aí eu fiquei pensando, imaginem-se nessa minha viagem mental, tá? Se daqui a 500 trilhões de quatrilhões de bibilhões de anos a gente se reencontra, todo mundo aqui está com sua estrela, seu planetinha, fala assim, ó Sandra, que estrela bonita aí, ó, poxa, esse planeta é legal, o meu tem anéis, eu não sei como é que será, né? Como que será esse momento? Eu estou viajando aí. Mas meu amigo espiritual me falou, mas peraí, Luiz, não termina aí não. Não termina. Não, tem mais. E o que tem mais? O amanhã, do amanhã, do amanhã. E aí, por incrível que pareça, na tua evolução espiritual, dia chegará em que você esteja como espírito, mas coordenando, dirigindo uma galáxia. Aí eu falei assim, não, gente, peraí, que viagem, uma galáxia, eu mal dirijo meu carro, eu vou dirigir uma galáxia, não, isso é muito viagem. Não, você que se engana. O processo já começou, mas como começou? Olhem os seus corpos, são mini-universos, são microgaláxias. Eu falei, meu Deus, minha galáxia está um pouco cheinha, mas tá meio Via Láctea aqui, mas que isso? São projetos divinos, são máquinas divinas. Olha um dedo, olha. Eu falei, gente, tudo está em funcionamento perfeito. E aí, por isso que Jesus fala de amar-se a si mesmo, enxergar no próximo que está do lado, sentado, em outro projeto divino, um futuro anjo em formação. E em tudo, a lei de Deus em funcionamento. Mas vamos avançar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aqui. Esta é a ilustração da nossa exposição. É o mapa do amor. Vai assim, uma palestra em Santos, e eu falo assim, é o mapa do amor. Aí uma moça fala assim, Eu falei, peraí, é o mapa do amor segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, tá? Aí a moça, Então já estou falando. Vamos lá. Mapa do amor. Meus amigos, o objetivo é um só. Ciências, doutrina, filosofia, religião, só tem um único objetivo. A nossa iluminação. É para isso que estão todas. Se a doutrina, a filosofia, a religião não te iluminam, não está servindo. Esse é o objetivo final. Ok? O Evangelho traz a lei do amor e serve como combustível. É o que te permite expandir tua luminosidade e você conseguir todas as virtudes. O que Joana de Ângeles chama da plenitude, ser pleno totalmente. Os espíritos superiores dizem que nós temos dois inimigos: o egoísmo e o orgulho. E nós temos os dois braços do amor: a caridade e a humildade. Vamos lá. Posso caminhar de novo para aqui? Vamos lá. No movimento espírita, a gente tem uma frase muito conhecida. Fora da caridade não há salvação, não é isso? Fora da caridade não há salvação. Pelo menos em teoria a gente já detectou que caridade é boa e egoísmo é ruim. Tudo bem? Agora, onde que está o problema?
Aqui. Humildade, mãe das virtudes, irmã gêmea da caridade. Proposta do Cristo. Orgulho, pai dos defeitos. Proposta das trevas. Nesses 2000 anos, o que fizeram as trevas? Colocaram o orgulho como virtude e tiraram a humildade e colocaram como defeito. No Brasil, vocês percebem muito, as pessoas quando falam de humildade, falam com a letra I, como uma coisa ruim. Falam assim, aquela pessoa é humilde. Ainda estica mais aí, humilde. Uma coisa ruim, baixa, humilde. E fala do orgulho como uma coisa boa, com a letra A. Ah, minha cidade, ah, meu time, ah, minha profissão, ah, meu marido, ah, minha mulher, ah, meu filho. Ah, eu acima de você. Então, fazendo um trabalho sobre isto, vou botar aqui de novo, que fica mais perto do áudio. Ok, fazendo um trabalho sobre isso, tem uma menininha numa palestra, de uns 9, 10 anos, que me levantou a mão assim, né? E eu contei também ontem que quando essas meninas assim dessa faixa levantam a mão, eu tremo. Porque essa geração vem com cada coisa, cada pergunta. Que eu contei ontem, só fazendo uma pausa, é que teve uma menina que estava falando do mundo espiritual e me perguntou assim, tio, pergunta. Eu falei, aí, já vem a pergunta. Qual é a pergunta? Em nosso lar existe Mequidona? Eu falei, meu Deus do céu, de onde se tira essa pergunta? Está querendo desencarnar, já quer ir para o Maquidona? Bom, voltando. Então essa menininha me perguntou assim, tio, eu tenho uma pergunta. Aí eu falei, olha a pergunta, qual é a pergunta? O que é humildade? O que é humildade? Gente, eu fazia palestra de humildade e não sabia o que era humildade. Eu falei, caramba. Aí fui pesquisar. Humildade vem da palavra humus, que é aquele adubo que se coloca nas plantas, né? E ficam todas iguais. Então a pessoa humilde enxerga o outro seu igual. Tranquilo, tudo bem? Onde está o problema? Aqui. O orgulho. O orgulho, a proposta que te diz, espera aí, não existe ninguém igual a você. O outro, por mais que te peça perdão, e que não é teu igual, não merece teu perdão, ele é inferior. O orgulho já começa assim. O orgulho começa na fase 1. Te faz acreditar de início que já Deus te fez superior aos outros. Então, você enxerga alguém com alguma situação inferior, em teoria, a você, e você acha, meu, Deus já me fez superior. Te faz acreditar em uma só vida. Só existe uma vida. Por isso, já foi feito acima. Fase 2. Te diz, você é superior ao que está do lado. Só que o que está do lado, diz, você é superior a esse daqui. E o do outro, você é superior aqui. E uma praga, porque entra em todos. E se você encontra alguma coisa superior no outro, você vai encontrar um defeito. Já encontrei uma falha para baixar ele. É terrível o orgulho. Né? Só que entra em fase 3. Fase 3 te faz acreditar que você está acima da sociedade, do coletivo ou da família. Você é superior ao grupo. Aqui não, porque eu já vi aqui a cidade toda limpinha, mas eu já vi cidades como no meu país, por exemplo, que a pessoa, por exemplo, está no carro e fura a fila, né? Porque acha que a lei para os outros, que são bestas. Eu não, né? Você joga um lixo na rua, os outros que joguem certinho. Eu que estou acima, não. Eu não. Sim, os outros, mas eu não. É o orgulho acima do coletivo. Só que o orgulho entra na fase 4, que é a pior. Sabem, Senhor dos Anéis, já viram? Senhor dos Anéis. É aquela mesma coisa, fica cego total. E o orgulho te diz, você é superior a Deus. Ou ele não existe, ou você está acima de tudo e todos. E aí o orgulho te cega, você já não enxerga mais nada. Então qual é o problema? O orgulho, que é a proposta das trevas, entrou aqui e a humildade saiu. Então, não nos impede nossa completa plenitude. Logo, o espírito, quando está em equilíbrio, o corpo está em equilíbrio, saúde. O espírito, quando está em desequilíbrio, o corpo está em desequilíbrio, doença. O espírito, quando está em equilíbrio, a mente está em equilíbrio, paz, prosperidade, tranquilidade.
felicidade. O espírito, quando está em desequilíbrio, a mente está em desequilíbrio, tristeza, infelicidade, depressão. Então, numa visão rápida espírita de imortalidade, a gente sempre seria muito otimista, pois a gente está na busca da nossa completa plenitude, da nossa felicidade. E o mais legal é que é grátis. Você conhecendo o Evangelho, um monte de profissões aí de ajuda e não sei o que, iriam embora. Assim, não é que não sejam úteis, mas você conheceria, você teria mais fortaleza moral, muita mais fé. Mas vamos à nossa última ilustração. Evangelho e o futuro. Eu queria comentar uma experiência que aconteceu comigo na cidade de Juazeiro da Bahia. Não sei se tem alguém aqui da Bahia. Não? Tem? É baiana? Ah, ok. Baiano também? Meio baiano? Ok, meio baiano. Como é que seria um meio baiano? Não sei. Bom. Ah, tá. Ok. Bom, vocês conhecem, na Bahia tem o Rio São Francisco. De um lado tem Juazeiro, do outro lado tem Petrolina. Né? Então, eu estava lá, meu filho mora lá, e o meu sobrinho também. E eu falei assim, meu filho, vocês conhecem, né? O Nordeste do Brasil faz aquele solzinho, aquele calorzinho legal, né? Aí eu falei, meu filho, tá um solzinho tão legal aqui, vamos tomar banho no rio? Aí meu filho, tá, vamos lá, meu pai. A gente levou uma bola para brincar, fui lá com meu sobrinho. Quando a gente entrou no rio, parece que uma nascente secou, uma coisa assim, o rio estava muito baixo, né? Do normal estava baixo. Falei, meu filho, está muito baixo, vamos entrar um pouquinho mais para dentro. A gente caminhou, entrou um pouquinho, estava aqui pelo joelho, falei, rapaz, ainda está muito baixo. Vou entrar um pouquinho mais para dentro. A gente entrou, estava aqui pelo cintura, e aí, falei, um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais, porque ainda muito sol e tal. A gente entrou, já estamos por aqui, falei, acho que já está por aqui, já está bom. Só que nesse instante, eu sinto a correnteza me puxar, e eu já não estou pegando mais o chão, só que estava com a bola, né? E eu comecei a flutuar sem pegar o chão. Eu falei, epa, peraí, correnteza puxando, já não pegou o chão. Quando eu viro, eu vejo meu filho fazendo assim. Eu falei, ué, meu filho, cadê o Bruno, o meu sobrinho? Cadê o Bruno? Meu filho fez assim. O que é isso? Ele está embaixo da água. Como está embaixo da água? Que o Bruno não sabe nadar. Eu falei, ué, você me conta isso aqui no meio do rio? Puxa vida. Aliás, não teve um ator que agora há pouco desencanou? O rio é complicado, gente. Né? E eu falei, meu Deus, cadê o menino? Aí ele, esse é o nível da água, né? E ele aparece, some de novo. Eu falei, meu Deus, o menino está desencarnando na minha frente. Ô situação. Eu falei assim, o que faço? Eu peguei a bola, né? Falei, Bruno, segura a bola. Aí ele, saiu e joguei a bola. Mas ele no desespero, não pegou a bola, mergulhou e a bola foi embora. E era a última, sabe? A última opção era a bola que flutuava, né? E agora? E a correnteza já nos levando. E eu falei, e agora? Aí eu lembrei de um seriado americano, que chama, em inglês é Baywatch, tradução era SOS Malibu. SOS Malibu. Então, eu lembrei do seriado que quando uma pessoa se afoga, tem que puxar aqui do pescoço, né? Aí eu me aproximei, aí quando ele saiu, eu puxei aqui do pescoço, levantei ele. O problema é que eu só vi um capítulo, tá, gente? Aí eu não sabia o que faço mais. E aí, os dois embaixo da água e a correnteza já nos levando. E o menino aí desesperado, embaixo da água. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Porque em fração de segundos, eu pensei, se eu solto, o menino desencarna. Se eu não solto, os dois desencarnamos. O dilema. Eu falei, e agora? Aí peguei um impulso e eu gritei assim, ajuda! O pessoal da orla, longe, né? Ajuda! Novamente embaixo d'água, com ele. Eu falei, gente, minhas forças acabaram. Não tenho mais força. E agora, o que eu faço? E eu pensei, olha as coisas que a gente pensa, né? A gente pensei, eu não acredito que no mundo espiritual, antes de reencarnar,
na hora de preencher o contrato, eu coloquei, vou desencarnar no Rio São Francisco. Falei, meu Deus, e ainda assinei isso. Meu Deus do céu. Putz. Aí eu novamente peguei um impulso e gritei assim, ajuda, ajuda. Pra baixo. Falei, pronto. Fim da vez. Já não tenho mais força, não tenho como segurar, o menino estava se mexendo, já não temos mais como segurar. É o jeito, vamos juntos. Não vou soltar ele, não. Vamos juntos. E eu falei assim, doutor Becerra de Menezes, me ajuda, doutor. Porque é o seguinte, quando a gente está em terra firme, a gente não lembra muito do doutor Becerra. Mas lá embaixo da água, o primeiro que eu lembrei foi o Becerra de Menezes. Não tinha jeito. Aí eu falei, doutor Becerra, me ajuda. E pronto. Chegou o fim, o que vou fazer? Aí eu pensei, bom, pelo menos eu lembrei dos seriados de experiências de quase morte, que tem um túnel, não sei se vocês já viram, o famoso túnel. Aí eu falei, pelo menos grátis não vai, né? Pelo menos o túnel eu vou ver. Esse eu faço questão de ver o túnel. Aí estava embaixo da água, aí falei, pronto, já tá engolindo água. Falei, pronto, quero ver o túnel. Cadê o túnel? Tô vendo o túnel, ainda não tem túnel. E aí, subiu o último. Que não chega um salva-vidas e puxa o menino. E eu falei assim, eu também. E outro bem apareceu, me puxou e nos levou. E eu falei assim, gente, doutor Becerra é rápido. Aí quando chegamos na orla, falei, gente, estava por assim que eu não estava do outro lado. Aí eu pensei, quando a gente passa uma experiência próxima da morte, a gente repensa a vida. E uma das coisas que nos ganha impulso para a gente estar levando para frente aí os trabalhos. Porque às vezes, né, a gente está aqui, né, todo mundo está feliz, está bem enraizadas aqui, mas amanhã podem estar no umbral, digo, no mundo espiritual. Imagina, você está dormindo, né, na noite, você está dormindo, acorda, fala, bom dia, Clarencio. Clarencio do nosso lar, sabe? Você não sabe, né? O que pode acontecer. Então, meus amigos, a gente quer mostrar aqui. A gente falou evangelho passado, evangelho presente e agora evangelho futuro. Esse amigo espiritual me disse assim, Luiz, anota aí. Eu estava escrevendo. No ano 2049, você vai abrir de novo essa psicografia. Aí eu falei assim, peraí. Eu já li o livro dos médiuns 5 vezes. Já li o livro dos médiuns. E eu sei que espírito sério raramente dá uma data. Certo? Raramente dá uma data, um espírito sério. Mas pelas dúvidas, eu perguntei ao nosso amigo Divaldo Franco, amigo de todos nós, perguntei, Divaldo, quando um espírito te fala de uma coisa que vai acontecer no futuro, como você sabe se é verdade ou não? Sim? Um espírito te fala uma coisa que vai acontecer no futuro, como você sabe se é verdade ou não? O Divaldo me respondeu. Falei, gente, que legal. Ele me disse, é muito fácil. Tem que esperar que aconteça no futuro. Aí você confere, né? Eu falei, puxa. Então, gente, 2049, se eu estiver encarnado e me convidassem novamente aqui, a gente pode conferir com os companheiros, tudo bem? Vamos lá. Cadê a Lívia? Pelo menos a Lívia eu sei que vai me convidar, se estiver aqui. Vamos lá. Então, 2049. Eu falei, o que vai acontecer em 2049? Eu quero saber, né? Porque a gente quer saber a revelação. Qual é a novidade? Escutem essa. 2049. Nós vamos chegar na metade do século. Aí eu falei, essa é novidade? Todo mundo sabe que 2049 é a metade do século. Eu falei, mas isso não tem novidade, todo mundo sabe. Mas o que você não sabe é que a partir daí começam a reencarnar os espíritas da segunda metade do século. E eles vão enxergar os espíritas da primeira metade com horror. Eu falei, mas se a gente é tão legal, o que eles vão enxergar de ruim da gente? Do mesmo jeito que você olharia os espíritas do começo da época do Kardec, século XIX, você faria questionamentos. Mas na época de Kardec eram de boa, né? Não.
Esse de boa foi legal, né? Mas não, era né? Veja só, Kardec mesmo perguntou no Livro dos Espíritos sobre o duelo, vocês já viram? Né? Hoje, quem de nós perguntaria um espírito superior sobre o duelo? Tá mais que óbvio que não é uma coisa legal. Mas na época, Kardec pergunta, porque era parte da sociedade. Lá tínhamos escravidão. Já hoje, quem perguntaria escravidão? Tem mais, né? Alguns lugares até tinha canibalismo, né? Sacrifícios humanos. Aliás, tem tempinho? Que eu só vou contar essa historinha. É porque quando estava lá na Guatemala, que eu lembrei, me levaram a ver um estádio, tipo, não é estádio, mas um campo onde jogavam futebol, a cultura maia. Né? A cultura maia é bem diferente, né? Eles jogavam, tinham dois buracos, né? Que eram tipo, onde fazia o gol, né? E os dois times, e eles jogavam com a bola no joelho. Aí tinha que ficar assim, né? Um time ia lá e pá, tentava fazer o gol, e outro vinha, né? Fazia. Só que o que acontece? O time que perdia é sacrifício humano. Eu falo que o torneio lá era mata-mata, né? Porque lá realmente não tinha segunda divisão, era só, né, morte súbita. Que coisa. Bom, voltando aqui, que senão eu já me extrapolo. Aí eu falei assim para os espíritos, mas tudo bem, o que vão questionar esses espiritinhas do amanhã, né? Aí eles, espiritinhas legal, né? Aí eles vão falar assim, mas meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, sei lá, você era espírita? A gente vai falar, a gente era espírita, né? Mas eu falei, o que vão questionar esses pequenininhos? Escutem essa. Peraí, me dá um exemplo. Eles vão questionar em várias áreas. Mas, por exemplo, eles vão questionar zoológicos. Eu falei, ué, zoológico? Se lá tem um leãozinho tão fofinho, bonitinho. Eu falei, não. Para esse leãozinho chegar lá, os pais foram assassinados, ele é o sobrevivente dos seus irmãos, e você está pagando para curtir um crime que ele não cometeu até que morra. Eu falei, nossa, que mal que eu sou. Aí eu falei, que mais? Circos com animais. Circo com animal? Mesmo princípio. Ainda bem que já tem o Circo do Soleil, né? Aqui que já... Olha como a coisa está avançando, né? Lá no Brasil, na América Latina, para nós é caro, mas já temos Circo do Soleil. Aqui também é caro? Não, mas lá é mais caro. Bom, então, mas já está avançando. Eu falei, que mais vão questionar? Gaiolas e aquários. Mas por quê? Bichinhos para a liberdade. Eu estava na casa de uma amiga, que ela me fala assim, olha, a gente tem um papagaio espírita. Eu falei, papagaio espírita, né? Coitado do papagaio, sabe que cortam as asas, né? Para não voar, né? E ele repete, faz evangelho no lar, ele repete as frases, né? Eu falei, rapaz, as pessoas às vezes têm ideias. Bom, mas vamos lá. Eu falei, o que mais vão questionar? Esportes radicais. Esportes radicais? Morreu, suicida. Eu falei, puxa, o que mais vão questionar? Coisas que não vai ter mais lá no futuro. Lutas. Aí eu falei, não, lutas vão questionar, luta, puxa vida, vai acabar as lutas um dia, sábado à noite, tá vendo aí? Comendo aí. Vai acabar as lutas. Porque eu tenho uma amiga que é espírita, o marido é lutador de MMA e é espírita. Eu digo que ele dá de graça o que de graça recebe. Né? Mas vai acabar isso. E falei, que mais? Tudo vão questionar os espiritinhos do amanhã. Vão questionar esporte, filosofia, religião, ciência, artes, tudo. Mas escutem essa. Os espíritas do amanhã, esse é maior. Eles vão vir com os princípios do Evangelho no coração. E eles vão enxergar em todos os seres da natureza os seus irmãos. E não se alimentarão deles. Porque os espíritas do amanhã vão vir com uma palavra que a gente sabe na teoria, mas apenas conhece o nome. Eles já vão vir com uma palavra. Aí eu perguntei, qual é a palavra? Misericórdia. Que é a caridade absoluta. Eu falei, nossa. Porque quando os espíritas do amanhã já estejam com o Evangelho no coração, não apenas no intelecto ou na leitura, mas no coração, eles vão impulsionar a humanidade. E um dia a humanidade toda estará com o princípio do Evangelho no coração. E aí que se dá a vinda de Jesus. Porque Jesus é por dentro. A gente quer ver Jesus por fora, né? Mas por dentro. Por isso que quando todo mundo vivendo o Evangelho, o planeta dá seu grande passo
para o mundo de regeneração. Não é por fora, é regeneração interior. Então, essa é a grande boa notícia. E já começa com as futuras gerações. Então, pensando nisso, a gente elaborou uma série de materiais, pensando já, e eu falo assim, nos avós ou nos pais dos que virão amanhã. Ou talvez nós de volta, né? Nós de volta. Então, preparem bem eles que vão ser seus avós, seus pais, aí lá na frente. Os pequenininhos. Eu vou mostrar aqui... Temos 5 minutinhos, rapidinho. Nós elaboramos um livro chamado Quiz Espírita, que é a prova do Enem dos espíritas. Para todo espírita fazer-se um teste, avaliar-se. Né? Palavras cruzadas, enfim. O livrinho Crianças Médiuns, que as irmãs Fox, né? Que compraram a caixinha que vinha com brinde. Né? Aqui tem um fantasminha. O que é legal é que as irmãs Fox vieram do Canadá, né? Foram para então, olha que legal. Antes de ir a Nova York, vieram daqui. E a menina que criou o código, né? Até que uma batida sim, duas não. Né? E dos Estados Unidos os fenômenos chegaram na França com as mesas. Kardec descreve que a mediunidade em qualquer idade e os espíritos não são fantasmas. Nós mostramos ontem, hoje não vamos mostrar. Mas é sobre a galinha espiritinha, que é a prima da galinha pintadinha. Fala da reencarnação do pintinho amarelinho. E este livro aqui, que é o Meu Pequeno Evangelho. O livro Meu Pequeno Evangelho, ele é o Evangelho segundo o Espiritismo com a turminha mais querida do Brasil, que é a turminha da Mônica. Um amigo me falou, mas Luiz, tu é doido. Por quê? O Maurício está sabendo disso? Ué, claro, ué. Pensou que era pirata, sabe? Não é pirata, não. Ele está sabendo, claro, pois ele que desenhou. Né? Só vou contar assim, o projeto foram de 6, 7 anos. Maurício não é espírita, mas ele apoia todo o trabalho do bem, uma alma fantástica. E alguns detalhes aqui do livro. O trabalho foi em parceria com o nosso companheiro Alan Mitchell. E vou mostrar uns detalhezinhos subliminais. A árvore na capa é a árvore do Evangelho que veio da Palestina para o Brasil. Está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. 2. O sol é a luz dos espíritos puros que está iluminando. Ele está na natureza. E 3. Temos um personagem espírita criado para o livro. O primo André. André foi coincidência, tá? É o primo do Cascão. Só uma pinceladinha rapidinha. Vocês já conhecem o livro, mas só uma pincelada. Aqui temos a Mônica com o Sansão, querendo fazer uns carinhos no Cebolinha e no Cascão. Né? Então eles vão para casa e o Cascão diz assim, Mônica, você não nos vai bater. Mas por quê? Estamos com visita. Visita? Quem é isso aí? Ele fala assim, oi meninas, meu primo André. Primo André? É, ele é espírito. Aí as meninas, uau, um espírito, né? Fala, não meninas, calma, eu não sou espírito, eu sou espírita, com A. Espírita? Que negócio é esse? A espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro. Tá Divaldo, viu? A gente botou aí a frase do Divaldo. Ah, que tesouro é esse? Aí fala assim, aqui é o Evangelho. Como fazer a turma da Mônica com o Evangelho segundo o Espiritismo? Essa foi nossa grande pergunta, né? Porque tem que ser divertido. Então, o caminho foi, a turminha vai contar suas férias. E cada dia das férias é um capítulo do Evangelho. Aí ficou legal. Né? Então, elas vão para a praia, tem o reino dos céus. Né? Vocês estão vendo? Pureza, vão para a piscina. A gente não conseguiu dar banho no Cascão. Amor, olha que coisa, a Mônica abraçando o Cebolinha. Só o Evangelho para fazer isso. O perdão. Vocês estão vendo as bem-aventuranças? Estão indo, né? O capítulo que vem aqui é o capítulo do livro, que é a caridade. Magali doando alimentos. Só o Evangelho para fazer esse milagre aqui, gente. Magali doando alimento é demais. Tem crianças do bem, nós temos o homem do bem aqui, crianças do bem.
penadinho e tal. A fé move montanhas. Como a Mônica é toda forte, né? E finalizou com a frase: o Evangelho ou Boa Nova nasceu no coração de Jesus para iluminar os nossos corações. Logo na sequência, nós lançamos o livro com a Moranguinho, que é a Strawberry Shortcake. E eu falei ontem que em espanhol é mais bonito que fresitas. Fresitas é muito bonito. Então, a gente mostrou... Olha, que os desenhos são lindos, né? E cheira, né? Cheira, o livro cheira morango. E a Moranguinho, toda a sua turma vai para o mundo espiritual, que é o mundo dos sonhos, né? E aí elas conhecem as 10 leis da natureza: conservação, trabalho, reprodução, igualdade, né? Progresso, sociedade. São continhos, mini contos. E ela retorna e conta a historinha. Aqui temos a Moranguinho, a turma Mônica, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós lançamos a revistinha Espiritismo Kids. É a primeira geração do planeta que tem uma revistinha pronto para elas. É Emmanuel, aqui com tipo Thundercats, né? A gente cria aqui Emmanuel na cachoeira, a gente recria as histórias, né? E também, ontem também mostramos, mas só repetindo, as historinhas de Allan Kardec no formato de comic DC, que o espírito obsessor, que lembra o Coringa. Bom, então, meus amigos, deixa eu finalizar aqui, pronto. É um momento muito legal que a gente está vivenciando. É uma primeira geração que vai ter personagens famosos com os conceitos espíritas, né? Eu fico pensando como será isso daqui a 15 anos, 10 anos, né? Quando esses pequenos hoje já sejam mais grandinhos, né? E a gente queria, para finalizar, nós queríamos deixar uma frase para todos vocês levarem para seus lares. Ao fazer uma pesquisa do Evangelho, tanto do Evangelho Fácil como o Pequeno Evangelho, tem uma falinha de Jesus que eu acho assim, é a fala, assim, ao meu critério, mas é a frase, que é a seguinte: Jesus disse: brilhe a vossa luz. Nós somos seres de luz, precisamos brilhar essa luz. Joana de Ângeles tem uma frase pelo Divaldo, uma psicografia, onde Joana disse que nós espíritas deveríamos ser como perfumes vivos. Onde você estiver, na rua, no banco, na fila, na escola, onde você estiver, você perfumar ambientes, iluminar os lugares. Tudo que você aprendeu da doutrina, tudo que você leu, tudo que você conheceu, ser você que ilumina os ambientes, que perfuma os lugares. Então, hoje, quando vocês retornem para seus lares, vejam seus filhos, maridos, esposas, pais, enfim. Lembrem-se de Jesus e de Joana. Brilhe a vossa luz. Deixem brilhar a sua luz. Pela atenção, muito obrigado. Fica aqui mais um pouquinho. Gente, foi corrido porque a gente poderia ter o Luiz aqui falando por 3 dias. O volume de material que ele produz e está produzindo. Ele não falou ainda dos que vão sair em outubro, que aí seria mais impressionante ainda. Mas gostaria de, mais uma vez, agradecer o Luiz por ter tomado um desviozinho lá da viagem que ele estava fazendo nos Estados Unidos para passar aqui 2 dias com a gente, aqui em Toronto. Agradecemos muito o esforço, o sacrifício. E, em comemoração também a isso, ele não mencionou, mas ele está trabalhando com o United States Spirits Council, em particular um grupo de Nova York, para traduzir esses maravilhosos infographics, esses livros para o inglês. E nós já temos o primeiro, que é o
Introdução ao Espiritismo, ou traduzido como Spiritism 101. É um livro maravilhoso, ainda mais se você tem amigos que são curiosos, que são canadenses ou não falam português. Em poucas páginas, ele, da forma maravilhosa que ele consegue resumir as coisas, ele resume isso em inglês agora. Nós estamos com preço especial aqui hoje para o evento, para quem é membro tem um desconto ainda melhor. Então, se vocês têm qualquer pessoa que você gostaria de introduzir, nunca soube como fazer, nunca quis jogar no colo deles um livro inteiro do Livro dos Espíritos, esse aqui é uma maravilhosa alternativa, opção que nós temos agora, e eu encorajo todo mundo a dar uma olhadinha. E se você tiver alguém em mente, compre para essa pessoa. Vai ser um presente maravilhoso que você vai estar dando para eles. E foi agora nos Estados Unidos, semana passada, que foi o Lançamento. Foi por isso que ele esteve aqui nos Estados Unidos. E vão ter outros. Então, na medida que eles forem saindo, nós vamos estar trazendo, já tem 2 outros traduzidos, e esperamos que essa maravilhosa quantidade de livros para crianças também, na medida que são traduzidos, nós estaremos trazendo assim que for possível aqui para o Canadá. Você pode abrir só 2 minutinhos para perguntas? Para ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Luiz? 2 minutos. 3 talvez. Pergunta. Tem uma pergunta aqui de aonde conseguir esses livros. Eu acho que seria bom expandir não só aqui, mas no Brasil também. Além do Brasil até de outros lugares no mundo. Ok. Onde conseguir no Brasil ou aqui? Nos dois. Nos dois. Bom, alguns desses livros em português ou espanhol estão na Amazon. Sim? O livro como O Pequeno Evangelho, da Moranquinho, todos são da editora Boa Nova. E no Brasil você pode conseguir entrando no site boanova.net e na Amazon colocando o meu nome, né? Eu posso passar o meu site, que é www.luishu.com. Luiz com S. Luiz com S. E aí já tem os links direto para facilitar até para todos. Acho que seria por aí. O site da editora Boa Nova, ou pelo meu site, que também vai direcionar. Mais uma pergunta? Fábio, você está com cara de que vai fazer uma pergunta? Não. Só curioso. Ok. Obrigado. Vamos agora então nos preparar para o passe. Thank you for everyone watching on the internet. For those who don't speak Portuguese, we do apologize once again. We're trying to figure out how to proceed to have simultaneous translation as we do our casting, but at this point we don't have a solution yet. If anybody does know a solution, please contact us and let us know. Otherwise, have a great week, and we will prepare our folks here in the room for our pass. Thank you very much.